gente, sejam todos bem-vindos ao canal De Boa no Enem Matemática, professor Cristiano Lins, e hoje eu trago para vocês aqui a resolução de mais uma questão da prova do ano de 2024. É uma questão de progressão geométrica, tá, galera? E eu vou te dar aquela dica interessantíssima, como eu fiz na resolução daquela questão de progressão aritmética, tá bom? Então não perde essa resolução, vou te dar aqui uma dica importantíssima, você vai resolver vários problemas de progressão geométrica a partir daqui. Tá bom? Antes disso, se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, deixa um like pra gente, é um canal que está surgindo agora, tá? Dá essa força pro canal para ele crescer cada vez mais. Então vamos lá, vamos ver o que essa questão diz pra gente, ó. Uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo estas etapas. Ele deu uma tabelinha aqui, ó, e falou o seguinte, ó, a primeira etapa, ele inseriu 3 figuras do tipo emoji, né? Colocou aqui as 3 figuras. Na segunda etapa, copiou o que havia inserido anteriormente e colou, ou seja, ele duplicou aqui, né, as carinhas aqui, se a gente olhar o quadro. Na terceira etapa, ele copiou o que tinha no visor da segunda etapa e colou ao lado, ou seja, de novo ele duplicou aqui o valor da anterior. Bom, pessoal, é aqui que a gente mata que isso é uma progressão geométrica, porque ó, eu tenho 3, 6 e 12, né? Como que eu vou identificar isso? Se eu dividir o posterior pelo anterior e obtiver uma razão lógica, isso é uma PG. Né? Na PA era diferente, né? Na PA a gente fazia a subtração, né, do posterior pelo anterior. Se desse uma razão lógica ali, uma sequência lógica, ela era uma PA. Nesse caso é a divisão, tá, pessoal? Do posterior pelo anterior. Se a gente dividir aqui, ó, o 6, né, que é a segunda etapa aqui, pelo anterior, eu vou ter a razão 2. Na terceira etapa, que são 12, se eu dividir pela segunda, que são 6, eu também vou ter a razão 2. Então, isso me garante que é uma progressão geométrica, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. A criança seguiu copiando e colando em cada etapa, o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior, até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem. Qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Ele quer saber o total de figuras. Bem, se a gente pensar aqui, pessoal, ó, vou tratar essa primeira etapa como A1, vou tratar a segunda etapa como A2, a terceira etapa como A3. Então, essa 20ª etapa eu vou tratar como A20, né? Seria a 20ª posição, né? Então, vamos lá, eu vou te dar essa dica aqui interessante. Ó. Pensa comigo o seguinte, a sequência aqui em PG é 3, 6, 12, né? Que são as carinhas aqui, tá? Então, o A1 eu vou chamar de 3, né? O A1 é 3, aqui é o primeiro termo. O A2, que é o 6, eu posso escrever assim também, vê comigo. Ó, A1 vezes a razão, posso fazer isso? Porque o A1 é 3 e a razão é 2, a gente já viu isso, né? Então, 3 vezes 2 dá 6, que é exatamente o A2, tá? E no A3 não é diferente, ó, o A3 não é 12, eu posso escrever ele também como A1 vezes a razão, não é isso? Vamos ver se dá certo? 3 vezes 2 vezes 2, dá 12, não é isso? E assim por diante, ó. O A4 vai ser o A1 vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão, tá bom? Isso também é interessante de você observar. Só que eu vou mudar essa apresentação. Como aqui é produto de razões, eu vou colocar potência mínima base, repete a base, somos expoentes, né? Então, Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, Q vezes Q vezes Q, Q ao cubo, e assim por diante, tá? Então, vou mudar para esta cara, né? Então, a gente ficou aqui com A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado, que era Q vezes Q, o A4, A1 vezes Q ao cubo, né? Que era Q vezes Q vezes Q, o A5 é igual a 1 vezes Q elevado à quarta, que era Q vezes Q vezes Q, vezes Q 4 vezes, né? E aqui é que eu quero te dar essa dica importante, pessoal. Olha o que a gente pode fazer, como eu te dei a mesma dica lá na progressão aritmética. Tá vendo a posição? Aqui A5, né? O 5. Eu posso subtrair desse que está aqui, né? Então, 5 menos 1, por isso que deu 4 aqui no expoente, tá? Aqui, ó, 4 menos 1, por isso que deu 3 no expoente. E isso serve para quaisquer termos, tá, pessoal? Termos grandes, distantes um do outro, isso serve também. Eu vou te dar esse exemplo aqui, ó, para você ver, ó. A35 e A15, é só um exemplo, tá, pessoal? Ó, o A35, eu quero fazer essa relação na progressão geométrica com o A15. É 35 menos 15, 20, né? Então, a razão é elevada a 20. Tá vendo? É só você fazer essa subtração das posições desses dois termos envolvidos, tá bom? E pode ser quaisquer termos. Vou te dar outro exemplo, ó. O A100 e o A70, né? 100 menos 70, 30. Então, a razão é elevada a 30. É daí, pessoal, desse raciocínio aritmético que vem a fórmula do termo geral da progressão geométrica que eu vou te mostrar agora, ó. Vamos lá, vem comigo, ó. Eu vou te chamar o último termo como AN, né? O AN e o primeiro termo aqui, o A1, né? Pela lógica que a gente está usando aritmética aqui, eu vou fazer N menos 1 para dar o expoente da razão,
não é isso? Então, ó, por isso que na fórmula do termo geral, a gente tem a n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1, né? Porque esse n menos esse aqui, ou seja, a posição, a subtração da posição, que vale também para termos distantes, como eu te mostrei aqui. Tá? De posse dessa informação, pessoal, você resolve diversas questões envolvendo progressão geométrica, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês que isso é importante. Bom, a razão é 2, então vamos voltar ao probleminha, né? O que é que ele quer? Ele quer a 20ª etapa, ou seja, o A20. Então vamos lá calcular, depois que a gente já aprendeu aqui essa relação entre termos distantes, eu vou fazer essa relação entre o A20 e o A1, né? 20 menos 1, 19, né? Então, ou seja, a razão é elevada a 19, que é o que aqui na progressão geométrica, a razão é representada pela letra Q, tá bom? Então o A20 aqui, ó, ficou 3, né? Porque o A1 é 3, né? Na nossa sequência aqui, vezes 2, que é a razão, né? Elevada a 19. E aqui a gente termina, né, nosso probleminha aqui com a alternativa A, 3 vezes 2 é 19. Muito tranquilo, né, pessoal? Depois que você aprende essa relação entre termos aqui, ó, você consegue definir qual é o expoente da razão da progressão geométrica, tá bom? Então, se você não revisou, se você não viu o nosso vídeo da progressão aritmética, que é nesses moldes também, olha lá que lá é uma dica importantíssima também, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado, fique com Deus e até a próxima.